Irmãos, podem se sentar. Irmãos, então nós temos conversado às quartas-feiras sobre a história de Israel. Eu gostaria de contar a vocês uma breve história de uma prática que eu tenho trazido para mim na minha vida diária com relação à organização. Eu tenho um certo costume, de dizer que eu sou um pouco perfeccionista, isso é bom, isso é ruim, Então na parte de organização, com minhas anotações, eu tenho um sermão para fazer, tenho um estudo para fazer, tenho uma reunião, tenho uma visita, tenho uma ligação, um aconselhamento, eu preciso marcar as coisas, porque senão eu não consigo gravar tudo. E ao longo do tempo eu comecei a usar várias formas para eu melhorar essa organização. Certa vez falaram para mim que tinha um aplicativo chamado Notion. Excelente o aplicativo. Você marca o que você precisa, ele tem agenda, você pode fazer resumo de livros. Tentei usar o aplicativo por um bom tempo, não funcionou para mim. Tentei anotar na área de trabalho do meu computador algumas notas autoadesivas, como se fossem essas que a gente coloca na mesa mesmo, mas eram virtuais ali, e digitar nelas tudo que eu tinha para fazer. Tentei por um tempo, aquilo não funcionou para mim. E eu fui tentando então encontrar algumas outras maneiras, e até o ponto que eu tenho o costume de escrever no papel mesmo. Eu escrevia em várias folhas o que eu tinha para fazer. Só que como as coisas eram várias, talvez até muitas, dependendo da semana, a minha mesa de trabalho ficava cheia de folhas. Não sei se já ouviu falar na expressão bagunça organizada. Parecia isso. Era com muitas folhas. Só que com o passar do tempo, essas folhas aumentavam de quantidade. Então, às vezes, as que estavam no começo da semana, que foram escritas, já ficavam para baixo daquele monte, e elas se tornavam até esquecidas já. Então era uma bagunça organizada que já não era funcional para mim. Então nesse período eu precisei aprender a encontrar um limite. Precisei encontrar o limite para a minha organização. Foi então o tempo que eu comprei uma dessas agendas planner, onde eu enxergo a semana inteira na minha frente, e ali então eu anoto tudo que eu preciso fazer ao longo da semana e fica visível para mim e é mais fácil para eu poder me controlar. Nós vamos olhar hoje algo relacionado a limites, que nós precisamos pensar sobre isso. E quando nós falamos então sobre a história de Israel, nós estamos chegando num tempo onde o povo de Israel precisou pensar então sobre os seus próprios limites. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Então no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, inicialmente nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então, o povo foi convocado junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas e ao oriente de Bet-Aven.
Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, neste instante, nós pedimos a Tua graça, sabedoria. Pedimos a Deus que, através do Teu Espírito Santo, Senhor, não permita, Deus, encerrarmos esta reflexão sem compreendermos, ó Deus, a Tua vontade para nós. Pedimos que o Senhor nos conceda a iluminação para podermos entender com toda a clareza, com a profundidade, ó Deus, que a Tua palavra tem para as nossas vidas, Pai. Nós queremos, ó Deus, Te louvar, Te honrar, ó Pai, não só neste instante, mas em toda a nossa vida, para podermos cultuar ao Senhor, ó Deus, em todos os momentos. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos neste instante, pedindo e já agradecendo ao Senhor pela graça, pela confiança no Teu poder, através da Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então nós podemos observar a história entre esse limite, como mencionei, lembrando um pouco então do que já aconteceu nesses últimos dias que nós estamos aqui observando a história de Israel. Nós vimos então que Israel pediu um rei a Samuel, que era o profeta que havia sido levantado pelo Senhor, e então Samuel unge Saul. E depois de sua unção, ele orienta Saul do que iria acontecer, confirmando essa escolha de Deus sobre a sua vida. Na semana passada, então, nós falamos sobre o desprezo de Samuel. O desprezo que Samuel entendeu que era contra ele e também contra Deus, nas últimas palavras de despedida, porque Samuel, como profeta, era o cabeça de Israel, era aquele que liderava, que era enviado por Deus. Quem falava com Israel agora já não seria mais somente ele, porque Israel agora então tem um rei que é Saul, que já havia sido ungido e proclamado rei por todo Israel. Após então esta fala de desprezo e de despedida de Samuel, que nós vimos então na última semana, nós podemos ver então que ele também traz uma orientação a Israel, como também uma orientação de como eles deveriam se comportar com o novo rei. Algo que Deus já havia dito para o povo, algo que Deus fala para o seu povo em todos os momentos, que tanto Israel quanto o rei deveriam então permanecer em obediência a Deus, caso contrário então ele não poderia continuar reinando sobre Israel. E é neste momento então que nós vamos ver sobre este limite, porque nós vemos que existe então o perigo dos excessos. Israel vai nos ensinar neste momento, junto de Saul, a responder esta pergunta: qual é o limite para não desagradarmos a Deus ao longo de toda a nossa vida? O que é que eu compreendo então que esse texto vai mostrar para nós? Nós vamos observar do versículo 1 até o versículo de número 23, vamos ler alguns trechos ao longo do texto, e você que quiser participar, perguntar ou comentar alguma coisa, você pode levantar a sua mão, eu pauso aqui para você falar, porque às vezes eu continuo na empolgação e às vezes não dá tempo de falar, então você pode me interromper, que eu vou te dar aí a palavra para você poder perguntar ou comentar alguma coisa. Então nós vemos aqui que Samuel, então, depois de orientar Israel, ele vai mostrar agora para nós neste texto, então, que há uma derrota. O perigo dos excessos, ele se mostra então nesta derrota. E que derrota foi essa que aconteceu no versículo 1 até o versículo de número 7? Eu destaco aqui duas. A derrota então ela passa na história tanto do inimigo quanto também na história de Israel. O texto mostra para nós uma questão geográfica toda aqui, onde Israel estava preparado com o seu exército, 3.000 soldados. Veja então que o versículo traz para nós que 2.000 estavam em Miquimás, junto a Betel com Saul, e nós temos também 1.000 soldados aqui em Gibeá de Benjamim, junto com Jonatas. Então são apenas 3.000 soldados que estão ao lado de Israel, mas foram o suficiente neste momento para que Jonatas, como o texto no versículo 3 mostra para nós, derrotasse a guarnição dos filisteus.
Eles não derrotaram então todo o exército dos filisteus. Eles derrotaram então apenas um conjunto de tropas que estava em Gibeá. Por que eu digo então que é uma derrota para ambos? Porque eu observo aqui que é uma derrota para o inimigo. Os filisteus perdem neste campo, neste grupo, nesta tropa, eles perdem a batalha para Jonatas naquele instante. Mas algo interessante acontece ali. Eles ouvem o que está acontecendo. O próprio versículo de número 3 diz para nós o que os filisteus ouviram. Ou seja, não foi apenas uma guarnição que ficou sabendo do que está acontecendo. Todos os filisteus souberam que Jonatas avançou contra aquela tropa e havia os vencido naquele momento. Ouviu não só isso, mas também que Saul fez tocar a trombeta para anunciar aos hebreus, e é claro que também aconteceu o anúncio para os filisteus de que eles haviam então vencido. Ele diz: ouçam isso os hebreus, e todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E uma coisa interessante que eu observo aqui neste momento, eles ficarem então seguros, porque eles venceram uma tropa de um povo que é muito forte, de um povo que é extremamente preparado. Então neste instante há uma derrota para os inimigos, mas eu observo que há uma derrota também para Israel por conta da segurança que eles ganham neste momento. E então nós precisamos pensar sobre isso. Será que existe perigo quando há excesso de segurança na vida de alguém? O que pode acontecer se nós estamos com excesso de segurança no nosso dia a dia? Se você for observar, então, Israel neste momento acabou de vencer uma batalha, não é? Contra um povo que é extremamente forte. E veja só o que acontece. O inimigo, então, nesta derrota, despertou no inimigo um ódio por Israel. Versículo de número 4 nos diz isso. Os israelitas, né? Israel se fez odioso aos filisteus. Então veja que ao passo que Israel se tornou seguro, confiante nesse instante, porque Saul venceu uma tropa dos filisteus, então é bem provável que nós vamos continuar vencendo as demais guarnições. Nós temos aqui um inimigo que despertou todo o seu ódio agora por Israel. Isso nos faz então continuar o texto e observar então que o perigo dos excessos não só nos mostrou aqui uma derrota por causa da segurança, mas também nos mostra aqui um desespero. Eu quero convidar os irmãos a fazer outra leitura, agora aqui do versículo de número 8 até o versículo de número 15, que diz o seguinte: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E Samuel lhe perguntou: o que é que você fez? Que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens.
Então nós podemos ver aqui então que o excesso de perigos, o perigo dos excessos, perdão, ele mostra para nós nessa história a derrota dos israelitas, que vai conduzir à derrota de Israel por conta de uma segurança. Porque neste trecho em que nós vemos, tudo está acontecendo porque Israel ficou temeroso. A segurança que eles ganharam quando viram que Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, ela foi suficiente para fazer eles ficarem amedrontados. Porque o que acontece então neste momento? Por que eles ficaram temerosos? O versículo de número 6 mostra para nós: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, eles começaram a se esconder nas cavernas, buracos, penhascos, túmulos e cisternas. Fugiram então além do Jordão, e alguns que permaneceram, estes estavam então temerosos. O perigo dos excessos, ele nos mostra então este desespero em Israel, porque eles se depararam com um inimigo que não era apenas uma pequena guarnição, que eles estavam tão seguros porque a trombeta soou e Saul havia vencido a guarnição dos filisteus. Mas agora nós vemos o desespero tomar conta não só de Israel, que começou a fugir, como também tomou conta de Saul, agora o grande rei de Israel. O que ele faz então neste instante, quando ele observa que já com ele já não estão mais as 3.000 pessoas, ele fica totalmente desestabilizado. Ele tinha um prazo para seguir então diante de Samuel. Samuel havia dito para ele que ele esperasse. Versículo de número 8 do capítulo 10. Ele diz: tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Havia a palavra do Senhor para Saul neste instante, para que ele aguardasse um tempo. Mas a circunstância deixou ele totalmente desestabilizado e desesperado. Porque no versículo de número 12, ele então vem justificar para Samuel porque ele saiu à frente de Samuel e ofereceu os holocaustos no lugar daquele homem. Samuel é quem tinha a função para fazer isso, e não Saul como rei. E então no versículo de número 12, ele diz no final: forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Então veja o que acontece neste momento, que o perigo dos excessos aqui mostra para nós um desespero que atingiu Israel e também atingiu Saul, porque ele se precipitou em oferecer os holocaustos e não aguardar a direção de Deus. Ou seja, esse desespero deles não os permitiu esperar. Veja que o excesso de segurança que eles tinham naquele momento fez com que eles não ficassem focados em Deus, mas ficassem focados neles mesmos. Focassem na força de Saul, porque eles gritaram: Saul venceu os filisteus neste instante. O que não é suficiente, porque eles tinham que ter esperado o que Deus tinha dito para eles, confiado na promessa de Deus. Depois de 7 dias, Deus iria através de Samuel dar a eles uma direção clara do que eles deveriam fazer naquele instante. Eles não souberam esperar o tempo de Deus, não souberam esperar a forma como Deus iria agir nas suas vidas. E aí eu pergunto para você então, qual é o efeito que pode causar o excesso de preocupação nas nossas vidas? O excesso de segurança pode nos levar a caminhos onde nós, pela nossa força, podemos achar que são os melhores caminhos. E quando há excesso de preocupação, o que acontece com você? Muitos de nós ficamos
extremamente ansiosos. O desespero bate na nossa porta. Nós agimos de forma precipitada. Nós esquecemos quem é que deu a direção, de quem é a palavra e em quem nós temos que esperar. Veja então o perigo dos excessos. Ele mostra para nós não só uma derrota que despertou uma segurança na força humana, mas também um desespero que fez com que Israel não fosse capaz então de esperar em Deus, e um rei, um líder, começasse a colocar desculpas à sua frente para justificar a sua desobediência a Deus. Foram as circunstâncias que me levaram a fazer isso. Foram as circunstâncias que o fizeram, como Samuel vem chamar ele no versículo de número 13, foram as circunstâncias que o tornaram nécio. Samuel está chamando ele de tolo nesse momento, porque ele desobedeceu a Deus, ele pecou, ele não foi capaz de obedecer a um mandamento, uma ordem de Deus, através do profeta. Espere 7 dias. Quando mais as outras coisas, quantas ordens nós temos de Deus para vivermos de maneira agradável ao Senhor, que nós não somos capazes de esperar a vontade de Deus acontecer e nós nos precipitamos. Nós desobedecemos porque achamos que a nossa força é maior do que a de Deus, porque o nosso caminho é melhor do que aquele que Ele definiu para as nossas vidas. Mas eu quero então destacar mais uma terceira coisa aqui. Que o perigo dos excessos não mostra só a derrota, e nem somente este desespero, mas mostra também para nós um despreparo. E eu quero trazer para vocês então alguns versículos que vão trazer para nós este ponto na qual eu quero destacar. Então capítulo 13, no versículo de número 5, diz o seguinte para nós: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Então o que aconteceu? Eles ouviram que a guarnição foi derrotada por Jonatas e eles se reuniram para pelejar contra. Eles vão revidar, eles vão atacar porque eles estão odiosos. Quantas pessoas tinham lá? 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Este é o grupo dos filisteus. Lembre-se então que no início Israel tinha 3.000. E agora você já tem os filisteus com pelo menos 30.000 carros e uma multidão de soldados que se espalham na frente deles como as areias do mar. E você observa na continuação do texto, versículo de número 15 até o versículo de número 18, que há um cerco que acontece sobre os restantes de Israel. Porque lembre-se, ao passo em que eles ficaram amedrontados, eles correram para as cisternas, para as cavernas, para os buracos, passaram além do Jordão e não ficaram muitos. Os que ficaram temeram. Versículo de número 15 começa a mostrar para nós quantos sobraram dos 3.000. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou ao povo que se achava com ele cerca de 600 homens. O povo de Israel está diminuindo. E então Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho a cavaleiro no vale de Zeboim, na direção do deserto. Então o que o texto mostra para nós neste momento é que, apesar da estratégia, da confiança, da segurança que Israel obteve por vencer uma guarnição dos filisteus, eles eram um povo mais numeroso e mais forte. E quando sobraram apenas 600 de Israel, os filisteus, com toda a sua estratégia, toda a sua sabedoria de guerra, eles começaram a se acampar ao redor daquele local onde estavam esses
600 homens. E esses são os lugares que os saqueadores, os 3 grupos de saqueadores, então, se posicionaram estrategicamente agora para derrotá-los. Porque eles sabem que poucos agora restaram entre eles. E por que é que eu digo que há um despreparo neste instante? Porque nós podemos ver então que o despreparo de Israel era não somente com relação aos soldados, porque agora a quantidade é muito pequena. Eles fugiram amedrontados. Eles se espalharam para além do Jordão. Mas também há um despreparo com relação às suas armas. Versículo de número 22 diz o seguinte: sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. O texto mostra para nós, a partir do versículo 18, que para que eles tivessem espadas, para que eles pudessem então ter em suas mãos lanças, ou qualquer tipo de objeto de ferro, eles precisavam dos filisteus. Eram os filisteus que forneciam isso a Israel com um custo. Eles pagavam porque os ferreiros estavam junto dos filisteus. Então Israel tinha apenas pequenos arcos e flechas, fundas, como nós sabemos que Davi vai usar mais à frente. Eram essas as armas que eles tinham para derrotar 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão como areia no mar. Eles estão despreparados, a quantidade é pequena e as armas deles também são pequenas. E nós vemos neste momento o perigo dos excessos nos mostrar esse despreparo, que revela para nós o significado destas armas e o significado que nós podemos tirar desta quantidade de soldados. E o que eles significam então, porque são tão poucos. Humanamente eles não podem vencer os filisteus, mas eles representam a força, eles representam o poder que eles têm, eles representam o quanto que eles vão ter para atacar o seu inimigo neste momento. E eu digo aqui que eles estão despreparados, mas o despreparo neste momento, nós não vamos dizer que são somente nos números, mas por trás disso há um despreparo espiritual de Israel. Porque nós vamos ver mais à frente, na próxima semana, o que vai acontecer com esses números. Mas o que nós podemos ver nesse despreparo de Israel é que estas armas e esta quantidade de soldados para eles neste momento não é suficiente para eles confiarem em Deus. Porque eles sabiam que eles estavam fugindo naquele instante. Eles sabiam que eles tinham acabado de vencer uma guarnição dos filisteus. Eles sabiam que eles tinham pedido um rei e Deus havia concedido um rei para eles. Eles sabiam que o profeta Samuel voltaria depois de 7 dias a Gilgal para falar com eles. E eles não foram capazes de esperar. O despreparo deles é espiritual. Eles não confiam em Deus. Ao passo que quando eles olham os inimigos, as armas dos inimigos parecem maiores. E que quando o inimigo parece maior do que aquilo que nós temos para lutar, nós estamos a um passo de nos sujeitarmos ao inimigo, porque achamos que é do lado dele que nós vamos vencer a batalha. E é esse o grande risco então que nós vemos do excesso de covardia quando há o despreparo espiritual. Pois nós nos afastamos da coragem que temos, da fé que Deus nos concede, para avançarmos diante do inimigo. Podemos pensar então, como retrata-se hoje um cristão despreparado? Como é hoje um cristão que está despreparado em meio às batalhas que ele está travando? Como ele é? O que ele faz? Ou o que ele não faz? O que você poderia colocar de sugestão para nós? Um cristão despreparado espiritualmente. Podemos dizer que é aquele que não olha para a palavra,
que não busca a comunhão, aquele que não vive em oração, que não tem uma vida de dependência, aquele que não está junto à igreja, ao corpo, ao povo de Deus. Isso faz com que ele esteja despreparado espiritualmente, e quando o inimigo se levanta com 30.000 carros, ele foge para o outro lado do Jordão. Ele se esconde nas cisternas. Ele se afasta de tudo, porque ele acha que ele não é capaz mais de batalhar pelo reino. Ele não é mais capaz de lutar pelo Senhor, para fazer aquilo que Deus está querendo através da sua vida. Isso é covardia. Aqueles que estão despreparados espiritualmente, eles possuem um excesso de covardia dentro deles. Podem chegar ao ponto até de idolatrar outras coisas, porque não confiam em Deus, mas confiam nas suas forças, confiam nas riquezas, confiam em tantas outras coisas, que quando isso passa, o que parece mais forte perante eles é o inimigo que está ali. O inimigo que está atacando, o inimigo que está se levantando, os 30.000 carros, aquela multidão que parece como a areia do mar. O excesso, então, é perigoso. Diante disso, então, que nós observamos, precisamos lembrar o que a palavra nos ensina, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por isso, quando nós pensamos, então, neste perigo dos excessos, qual é o limite para nós não desagradarmos a Deus? E essas 3 questões que eu trouxe, nós precisamos encontrar o limite para a nossa segurança, o limite para a nossa ansiedade e o limite para a nossa covardia, que nós podemos dizer então que a covardia é o fato de eu saber que eu não posso fazer tudo sozinho, mas o excesso dessas 3 coisas me fazem pecar contra Deus. O excesso de segurança me faz agir com as minhas forças. O excesso de ansiedade me faz então eu olhar não para Deus, mas olhar para os problemas. O excesso de covardia faz com que eu fuja da presença de Deus. Qual é o limite para nós não desagradarmos a Deus? Eu digo aos irmãos neste momento que o limite é a satisfação em Deus. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, naquilo que Ele faz, naquilo que Deus é, no tempo de Deus, nós somos capazes então de entender o limite de tudo isso e lidar com essas questões. Nós precisamos estar seguros. Nós podemos passar por ansiedades. Nós podemos viver momentos de covardia. Mas isso não pode estar em excesso dentro de nós, porque quando está em excesso é que nós vamos ser nécios, tolos, e vamos pecar como Saul e Israel pecaram naquele momento, diante do inimigo. Nós podemos dizer então que quando nós estamos seguros nele, quando estamos satisfeitos, pois o orgulho então não habita em nossos corações. Há um limite para a nossa segurança e a nossa confiança em Deus, ao passo que o orgulho não toma conta. Eu aprendo a estar seguro em Deus. Eu estou seguro no meu dia a dia, nas batalhas que eu tenho para enfrentar, nos problemas que eu tenho para confrontar, porque eu estou seguro sim, mas no Senhor. Eu aprendo a esperar aquilo que Deus faz no tempo dele, quando eu sei então me satisfazer no Senhor. A minha ansiedade, ela pode vir em alguns momentos, mas eu então aprendo a esperar em Deus, quando eu estou satisfeito nele e na forma como Ele age. Como é difícil nós aprendermos a esperar.
Como é difícil nós sabermos que Deus tem o tempo dele para trabalhar, o tempo dele para despertar, o tempo dele para resolver os problemas em muitas batalhas que não são nossas. Esperar 7 dias para Saul foi difícil. Para nós esperar 7 horas, 7 minutos, muitas vezes também é complicado. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós aprendemos a lidar com isso. E nós aprendemos também a estar em paz com o Senhor. E corajosos, porque nós confiamos não na nossa força, mas nós confiamos na força e no poder de Deus para batalhar as nossas lutas. Nós vamos ter momentos de dificuldade, vamos ter inimigos que se levantam, vamos ter opressões, mas quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós temos paz e coragem, e até mesmo o limite, aprendemos a lidar com a nossa própria covardia, que é, será que eu posso enfrentar isso? Isso virá com a paz e a força e o poder que Deus tem, que eu confio nele. Isso é fé. Isso nós então temos com o auxílio da fé no Senhor. Estar satisfeito em Deus só é possível quando eu acredito, quando eu tenho fé, quando eu sei que Ele existe, quando eu entendo que a palavra nos mostra de quem Ele é, de quem esse Deus grandioso é. E essa fé é possível através do nosso Salvador, Cristo Jesus, que nos permite a viver em dependência, que nos permite a todo momento viver em obediência e que nos permite viver em satisfação. Porque nele nós aprendemos a estar satisfeitos, não agradando a nós, não agradando no nosso tempo e não agradando da maneira como nós achamos que é melhor, mas está tudo de acordo com a vontade de Deus. Isto é a fé. Aquilo que faltou para Saul naquele instante, aquilo que faltou para Israel naquele momento, revelou para nós então o perigo dos excessos. E nós precisamos ficar atentos, porque os excessos podem nos levar a pecar contra o nosso Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a desfrutar da presença do nosso Senhor, a desfrutar da satisfação que Deus nos fornece através de um relacionamento de intimidade e de comunhão pela sua palavra e pelo seu Filho. Que Deus nos abençoe para que cada dia mais eu e você aprendamos a lidar com os nossos limites, com quem nós somos, com os nossos desejos, para nós não cairmos no perigo dos excessos e não pecarmos contra o nosso Senhor.